Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Mais um dia, hein? Dia 2 dos nossos 21 dias de aquece para essa conferência que vai ser incrível aí. O pessoal tá entrando. Vamos ouvindo essa música pra gente ir se preparando porque Deus vai fazer hoje, certo? Bom dia, Pri. Paulinha também tá entrando aqui. Quem mais? A Isa. Bom dia, Isa. Aline. Globe. Lu. Quem mais? Pris Duarte. Suzane. Alessandra Espíndola. Confeitaria com Amor. Gabriela Lopes. Pri Pascarelli. Camila Russo. A Ju. Camila Desirê. Meninas, vamos lá. Deixa eu ouvir um pouquinho rapidinho, né, do louvor, pra gente não delongar muito. Vamos para aquele movimento que a gente precisa para essa live acontecer e alcançar muita gente, tá? Cliquem no aviãozinho aqui, encaminhem para no mínimo 3 pessoas, que você sabe que tá acordada já e que deve estar lá na correria, talvez ajeitando criança para ir pra escola. Não importa, a gente coloca um fone de ouvido e vai ouvindo o conteúdo, vai aprendendo, vai evoluindo. Envia essa live para essas 3 pessoas e fala para ela, assiste, né? Clica aí e assista. Com certeza hoje o assunto vai ser muito impactante, tá? Vai nos ensinar cada vez mais a nos posicionarmos diante da nossa identidade, não das nossas dores e dos nossos traumas, que é isso que a gente precisa desenvolver, né? E trabalhar. Cliquem também no coraçãozinho, mandem acenação. Se vocês acenarem, clicarem no coraçãozinho, tudo isso engaja aqui o Instagram, ajuda a enviar para mais pessoas começam a ter acesso, a enxergar essa live e quem sabe clicar nela e poder participar com a gente. Ok, meninas? Conto com a ajuda de vocês, tá? Vou trocar aqui a música agora. Essa aqui é a Conferência Maeve, a playlist da Conferência Maeve. Quem já baixou? Se você não baixou ainda, eu posso soltar hoje nos stories de novo. Coloca que ainda não baixei, que eu solto o link nos stories hoje. Mas você também pode achar ela no seu Spotify, tá? É só você clicar no nome, né? Coloca Conferência Maeve, que já vai abrir ali. Aí você vai conseguir achar e vai conseguir começar a assistir, começar a ouvir, na verdade, para estar preparada para o que vai acontecer no dia 24, tá bom? Bom dia, Camila, mais uma Camila entrando, a Tati. Isso aí, Lu, tem que baixar mesmo, já ir se preparando, trabalhando a sua mente para ouvir essas músicas, pra gente chegar lá já no clima, né, já entendendo tudo que vai ser abençoador, né, que vai abençoar a nossa vida naquele dia. Ok, gente? Então vamos lá, sem mais delongas, a gente vai continuar o tema da rejeição. É um tema muito profundo, onde a gente tem muitas coisas para abordar. Eu confesso para vocês que é desafiador eu conseguir restringir, né, resumir o que eu tenho para dizer para vocês aqui em 40 minutos de live. Minha vontade é ficar aqui horas. As meninas que são minhas alunas sabem, né? Eu fico 3 horas fácil falando, mas o que Deus pediu para eu preparar para vocês é curto, porque é um despertar só, né? Não é pra gente aprofundar mesmo, embora seja profundo o tema. É um despertar, pra gente começar a perceber, opa, tem coisa em mim que precisa ser curada, tem coisa em mim que tem que ser ressignificada. E a partir disso a gente buscar cura, evolução, intimidade com Deus, para que a gente seja aquilo que a gente nasceu para ser. Que é como o tema da conferência, né? Desperte a mulher que Deus te chamou para ser. Desperte essa mulher através da consciência, através da humildade, do aprendizado, a humildade em aprender. Ok? Então, a gente vai falar hoje sobre as causas e consequências da rejeição. Como eu disse para vocês, a rejeição, ela não necessariamente você precisa ter vindo de um lar abusivo, tá? Talvez você não tenha passado por um abuso sexual, um abuso emocional ou um abuso físico na sua infância. Talvez você não tenha vivido isso, mas você sente,
né? Sente algumas causas do que eu trouxe ontem, do que eu vou trazer hoje. Você sente dificuldade, né, em lidar com algumas questões internas suas. Você se viu, né? Quem se viu ontem em alguns exemplos que eu citei? Coloca aí até para as meninas que estão aqui hoje possam ver que não estão sozinhas, né? Estamos todas no mesmo barco e por isso que todas precisamos buscar aprender e conhecimento. Então, às vezes a gente não vem de um lar abusivo, mas a gente sempre vai vir de um lar negligente, de um lar que nos faltou algo, de um lar imperfeito, porque não dá para ser perfeito. E às vezes é a sociedade, a escola, os amigos que causam esse sentimento de rejeição. Então hoje eu quero falar um pouquinho sobre o quanto o mundo lá fora pode produzir essa rejeição, pode despertar, pode semear a rejeição na gente e nos nossos filhos, tá? Então eu quero que você reflita sobre você, que eu vou citar agora, e quero que você reflita sobre os teus filhos também. É muito importante que diante de situações que as nossas crianças passem, a gente precisa agir para proteger a identidade delas. Como assim? Às vezes, é a escola quem vai produzir o sentimento de inadequação. Às vezes é a escola quem vai ferir os nossos filhos. Às vezes é um professor que vai ferir a identidade deles. Às vezes é um vizinho, às vezes é um colega, um adolescente, um amigo mais velho, um adulto qualquer. E nós precisamos agir, tá? Então eu vou trazer um exemplo para vocês. Teve uma vez não, né? Aconteceram pelo menos 3 vezes que o Pedrinho me contou algumas coisas que aconteceram na escola, né? De professor falar coisas para ele. Ele era menor, ele era mais novo. E professores debocharem ou falarem mal, né, de uma situação, de um comportamento, mas ao invés do professor relatar sobre o comportamento, ele relata sobre a identidade da criança. Né? Então, o Pedro já passou por situações na escola onde ele foi confrontado na frente de todos os colegas, de uma forma bem humilhante mesmo, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas foi muito constrangedor para ele. E quando a gente é exposto a situações assim, onde a gente é humilhado, onde a gente recebe aquele olhar, né, julgador do adulto, que muitas vezes a gente nem tem intimidade, nem tem confiança, onde a gente é cobrado ou criticado em excesso, principalmente no meio de outras pessoas, a gente vai se sentir acuado. E isso vai produzir na gente um sentimento de inadequação, ou seja, rejeitados, tá? É inevitável que você se sinta rejeitado, é inevitável. E isso aconteceu com Pedro. E dentre as situações que ele acabou se submetendo, né, que aconteceu isso com ele, teve uma em específica que a professora falou algo pra ele, deixa eu me lembrar bem, mas ela comentou alguma coisa no sentido assim, como se ele soubesse de tudo. Ela quis dizer que ele foi inconveniente, eu não lembro bem ao certo. Ela quis dizer que ele foi inconveniente, tá? Só que ela não usou totalmente essas palavras. E ele chegou no carro pra mim, eu lembro que ele comentou, e ele me perguntou. Ele falou assim, mãe, eu sou essa pessoa? E eu falei, como assim você é essa pessoa? Né? Eu não lembro ao certo a palavra que ela usou. Mas vamos supor que ela tenha falado que ele era inconveniente, tá? E aí ele me perguntou isso, eu falei, como assim você tá me perguntando isso? O que aconteceu? E aí ele me contou, né, que a professora deu a entender isso pra ele, falou isso dele na frente de outros colegas. Então, olha o quanto isso impacta a identidade das nossas crianças, né? A nossa também. Quantas vezes isso deve ter acontecido com a gente? E nós não fomos protegidas, né? Nós não fomos cuidadas e amparadas. Muitas de nós nem sequer tínhamos confiança de contar isso para os nossos pais. Talvez isso aconteça com o seu filho, mas ele também não tenha confiança de contar isso a você. Então ele vai guardando isso sem que ninguém possa ressignificar, trazer um direcionamento diferente para que a identidade dele não seja denegrida, prejudicada, certo? E aí quando ele me contou isso, eu parei o carro na hora. Eu lembro até hoje, gente. Eu estava dentro do carro com ele, eu estacionei o carro na hora. Eu olhei para ele e eu ministrei a identidade dele. E eu falei pra ele que ele não era aquilo. E enalteci todas as qualidades dele. E falei pra ele, você é filho de Deus. Deus te fez pra brilhar. Deus te fez pra ser luz. Apontei o comportamento. Eu falei, você agiu assim, assim, assim. E o seu comportamento estava errado.
o seu comportamento não condiz, né? Não foi condizente à tua identidade, a quem você é, filho. E isso a gente conserta. Errar faz parte da nossa vida, nós vamos errar. E a gente vai lá e a gente vai consertar esse erro. Mas você não é isso. E eu fiquei tão possessa, tão na hora, né? Fiquei com tanta raiva, porque a gente tem tanto trabalho, né? Em cuidar, em amparar e proteger. E o mundo, o externo, as pessoas que não têm conhecimento, as pessoas que não buscam isso, acabam ferindo e prejudicando tudo aquilo que a gente vem trabalhando, tudo aquilo que eu venho fazendo em casa, né? Pelo menos venho tentando fazer. E aí, eu falei pra ele, nós vamos conversar com a escola, a gente vai falar com o professor. E eu lembro que naquele mesmo momento, eu liguei pra escola, mandei uma mensagem pra escola, um WhatsApp, mandei e-mail também, relatei o que o professor havia dito dele e pedi uma justificativa, né, um posicionamento da escola em relação à identidade do meu filho. Porque o professor, ele tá ali para ser luz, né? Ele tá ali para ministrar a vida. Eu entendo que a gente perde a paciência, eu entendo que a gente não vai acertar o tempo inteiro, ainda mais em sala de aula com tantos alunos, né? Numa idade tão desafiadora, mas nós temos que ter sabedoria, porque nós somos os adultos. Não dá pra gente entender um professor e não compreender a infância. A infância requer muito mais compreensão nossa do que a vida adulta. A gente pode ter empatia por um professor, mas a gente tem que ter uma expectativa de que ele atenda o mínimo das necessidades da infância. E quando eu fiz isso, eu fiz no sentido de que o Pedro percebesse que nós não podemos aceitar desrespeito, ninguém denegrindo a nossa imagem, ninguém prejudicando quem a gente nasceu para ser. E a gente precisa, assim, se posicionar em respeito, em valor. E quando isso aconteceu, ele se sentiu amado. E ele entendeu que a professora estava nervosa. Depois eu expliquei para ele, né, que o adulto ele erra, que o adulto faz coisas que se arrepende depois quando a raiva passa. E que eu tenho certeza que a professora não quis dizer isso dele. E aí a gente ressignificou aquilo tudo. Por que eu tô contando isso para vocês? A escola me pediu desculpas, reconsiderou, a professora conversou com ele depois, até me chamaram na escola, eu fui até lá, a própria professora veio conversar comigo sobre o que ela havia dito para ele e dele. Então, gente, às vezes você tá passando por uma situação onde alguém feriu o seu filho, falou mal dele, confrontou, apontou o dedo na cara, prejudicou a identidade do seu filho, fez com que ele se sentisse ruim, fez com que ele se sentisse mal. Não importa qual foi a situação, às vezes a sua criança tá errada mesmo. Eu quero que vocês entendam uma coisa, não é porque a sua criança está errada que ela é uma criança ruim. Não é porque a sua criança ela errou, teve um comportamento inadequado, que ela é uma criança problema. E quando a gente permite que as pessoas façam o que elas quiserem dos nossos filhos e falem o que elas quiserem dos nossos filhos, nós estamos assinando embaixo a essa ferida emocional da rejeição. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Quando a gente se posiciona diante disso e mostra para os nossos filhos que eles não são assim, e mostra para os nossos filhos que você não vai tolerar isso, e mostra para os nossos filhos que o outro não pode ultrapassar o limite do respeito, e depois que a gente mostra, a gente corrige o comportamento dos nossos filhos, e aí você vai agir da forma como você achar que deve, de acordo com cada acontecimento, nós estamos mostrando para os nossos filhos o valor que eles têm. E não importa o que aconteça, se os nossos filhos entenderem que eles são valorizados, amados, aceitos e importantes por nós dentro do nosso lar, o que acontece lá fora não vai ter um impacto tão profundo na identidade da sua criança. Você precisa agir. Você precisa proteger o seu filho. Você precisa mostrar o valor que ele tem. Você precisa mostrar para ele que você não vai tolerar que ninguém fira a identidade do seu filho. Porque ele é valioso demais para que você permita isso. Você tem que agir. Se o teu filho vê tudo isso acontecendo com ele e você não fazendo nada, você só falando, deixa filho, deixa pra lá, ele não sabe de nada, essa criança ela vai interiorizar cada vez mais que o problema é ela. A rejeição. Interiorizar cada vez mais que ela não tem jeito, que ela é uma pessoa ruim. E aí a gente vai continuar vendo comportamentos desafiadores e a semente dessa inferioridade vai começar a brotar e a germinar no coração dos nossos filhos. O quanto você percebeu ontem que você se sente rejeitada, isso é fruto de tudo aquilo que você viveu lá dentro da sua casa na sua infância e que fora a sociedade também fez com você e você nunca foi protegida.
Você nunca foi ministrada. Ontem mesmo aconteceu uma coisa aqui em casa. Meu filho tá com 11 anos, ele foi pegar uma bola que caiu em cima de uma laje aqui no prédio, e na hora que ele foi descer, ele se desequilibrou e caiu em cima de uma torneira. A torneira estourou. E começou a vazar água pra tudo quanto é lado. Foi aquele caos, já era quase 9 horas da noite, e eu desci, o Rafa tava voltando do Legacy, e eu desci, tentei ajudar, não conseguia, ninguém achava registro, ninguém conseguia fechar aquela torneira. E era muita água jorrando. E vocês tinham que ver que lindo que foi as crianças tentando, não só os meus filhos, né? O Pedro e o Davi estavam empenhados em consertar aquilo, mas os amigos viram esse empenho todo e todos eles se moveram para tentar ajudar. E eles foram pegar fita crepe e foram tentar fechar a torneira com fita crepe, era muita água. Mas eu fiquei olhando aquilo, eu fiquei emocionada de ver aqueles meninos sendo forjados, aqueles meninos querendo buscar solução para um problema. Só que depois que tudo passou, eu vi que os adultos não viram dessa forma. Os adultos eles já queriam rotular o comportamento. Que criança é difícil, que criança faz coisa errada, que criança é arteira. Ninguém viu que foi um acidente e que mesmo diante do acidente, eles estavam se movendo para a solução. Eles estavam empenhados em consertar aquilo. Entende? Então, quando a gente só olha para uma ação e critica, e condena, e rotula, a gente brota semente de rejeição ali. Porque eu estou errado, porque eu não fiz o que era certo, porque eu desagradei as pessoas, e por isso eu sou ruim. E quando eu vi toda aquela situação, e eu vi os olhares dos adultos quando tudo passou, eu falei para os meninos, subam e vão tomar banho. E eu fiquei lá embaixo, e eu conversei, e eu pontuei, e eu disse, foi um acidente. As expectativas dos adultos é que a criança entenda as consequências e não tome proporções onde já se viu subir, poderia ter caído. Sim, mas são crianças, querem viver desafios, querem mostrar que conseguem. A gente desvalida toda uma atitude porque deu um erro, porque a gente está tão focado no perfeccionismo que a gente desvalida atitudes positivas e critica o tempo inteiro. Essa crítica vai ferindo quem a gente é. E quando eu subi, eu conversei com eles. Eu mostrei o perigo, eu validei a atitude positiva de tentar resolver, de tentar ajudar, pegando a bola lá em cima, a coragem, a ousadia, mas mostrei também as consequências disso, quando a gente faz coisas sem medir as consequências, sem olhar, sem entender, só porque a gente quer usar. Aí a gente trabalhou muito a ministração para aprendizado, não para inferioridade. E mostrei que não importa o que os adultos pensem, o que importa é o que está no seu coração. E, gente, é isso que eu quero falar hoje. Não importa o que o mundo fale de você. Não importa o que as pessoas comentem sobre você. Não importa se você não recebeu elogios. Não importa. Importa o que está no seu coração. E é o que está no seu coração que precisa ser ministrado a partir de hoje. Porque os olhares dos outros, as críticas, os apontamentos não vão tocar a sua vida. Se você entender o que é que está dentro do seu coração. Se você reconhecer você por quem você é. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A opinião do outro fica tão pequena, interfere tanto na sua identidade se você entender quem você é, se você reconhecer o seu valor. Agora, quando a gente não sabe quem a gente é, a gente se vê pequena demais, incapaz demais, o que o outro fala, o que o outro diz, o que o outro pensa, causa uma dor insuportável na gente a ponto de nos paralisar. A gente se paralisa, a gente não consegue agir. Comenta aí pra mim se tá fazendo sentido, se vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer aqui hoje. Ministrem o coração dos seus filhos. Ensinem o certo e o errado, corrijam comportamentos, não sejam permissivas de jeito nenhum, mas não firam a identidade deles. E a partir de vocês, hoje, ministrem o coração de vocês para que o mundo não continue ferindo aquilo que a sua história de vida já feriu. Para que o mundo não cutuque essa ferida e abra ela a ponto dela voltar a sair sangue, pus, porque tá tão ferido e tão machucado que quando alguém vai lá e põe o dedo, inflama novamente. Não permita. E como não, Gabi? Se olha no espelho. Deus fez você para ser luz. Ele não fez você para ser rejeitada. Ele não fez você para ser um zero à esquerda. Ele fez você para um propósito maior. É para isso que você tem que olhar. Lembra que eu falei ontem? Olhe para o alvo. Olhe para o que Deus te fez. Para que Ele te fez.
Mas eu não sei. Você pode não descobrir ainda o seu propósito, mas com certeza ele te fez para ser bênção. E aí decida calar todas as vozes que falam o contrário. Descubra quem você é em Cristo, que você vai diminuir cada vez mais a sua necessidade de aceitação, de importância, de aplausos, de elogio das pessoas. E você vai continuar caminhando. A gente busca ser perfeito. Por quê? A perfeição, ela nos traz aceitação. Quando você faz tudo que é certo, quando você é uma excelente mãe, pensa assim, seus filhos não dão trabalho, seus filhos são uma bênção, eles não brigam, eles não são desrespeitosos, eles não fazem arte, eles só agem perfeitamente. Isso significa que você é uma mãe e um pai exemplar, né? A criança tem a mãe e um pai exemplar. Quando você é uma ótima esposa, você cuida da sua casa. Então, olha quantas pessoas validam e valorizam a perfeição. Porque a perfeição, a causa dela é a aceitação. Quanto mais perfeita, mais aceita. E o erro? O erro, ele remete à rejeição. Porque quando eu erro, eu recebo olhares ruins, falas negativas, críticas, ofensas, difamações. E isso faz com que a gente busque, mesmo sabendo que não existe, cada vez mais sermos perfeitas. E quando a gente percebe que a gente não consegue ser perfeita, a gente vai e olha, eu sou imperfeita, e se eu sou imperfeita, eu não tenho valor. Isso tá tão enraizado na nossa mente que às vezes a gente não tem conta, a gente não tem consciência disso. Só que isso vai conduzindo a nossa vida e a gente vai perdendo um antídoto muito importante para lidar com a rejeição, que se chama constância. Porque aí você vai tentando, certo? Eu vou tentando melhorar como mãe, eu vou tentando melhorar como esposa, eu vou tentando melhorar como mulher, eu vou tentando melhorar como profissional, como amiga. Só que aí eu falho, porque quando eu tô tentando melhorar, por mais que eu saiba que a perfeição não existe, eu estou tentando ser perfeita. A gente quer ser perfeita para ser aceita, porque o mundo não aceita o erro de uma forma construtiva. O mundo aceita o erro de uma forma que denigre a gente, que fere a gente, sabe? Que inferioriza, que prejudica a gente. Então a gente quer evitar o erro a todo custo. E aí quando eu percebo que eu não tô conseguindo ser perfeita, eu desisto. E aí eu saio da constância. A constância é o antídoto para curar a rejeição. Como assim, Gabi? A constância, ela traz compromisso. Quanto mais constante for a minha vida, mais compromissada com a minha evolução eu vou estar. Ontem eu trouxe alguns exemplos da Bíblia para vocês, né? Eu falei de Caim, eu falei de José, eu falei de Moisés, eu falei de Davi, eu falei de Jeremias, eu falei de Jesus e tem tantos outros nomes que viveram rejeição na Bíblia. Eu trouxe esses nomes para vocês. E se você olhar para José, que viveu a rejeição, né, através da fé e do perdão, se você olhar para Moisés, que viveu a rejeição, superou a rejeição através da liderança e da fé, se você olhar para Davi, que teve um fortalecimento espiritual, para Jeremias, que teve fidelidade, para Jesus, todos eles tiveram constância. Todos eles. Mesmo diante das críticas, né, quando José foi jogado num poço, e aí ele foi resgatado de lá, depois ele foi preso e ele teve constância. Ele não olhou as circunstâncias, ele continuou constante no propósito. Moisés foi julgado, foi rejeitado pelo seu povo, mas ele continuou olhando para frente, ele teve constância. Jeremias, não importa o que as pessoas diziam, ele continuava olhando para frente, ele teve constância. Jesus foi perseguido, foi humilhado, foi criticado, foi condenado. Mas ele continuava olhando para frente, ele teve constância. A constância é o antídoto da rejeição. Ela é o antídoto, porque através dela nós estabelecemos um compromisso que é a chave para a nossa vitória. Como assim, Gabi? Quando a gente tem um compromisso, a gente cala nosso diálogo interno. Porque eu tenho um compromisso, eu preciso evoluir. Eu preciso deixar de ser essa vítima. Eu preciso deixar de buscar a aprovação e reconhecimento das pessoas. Eu quero me reconhecer por quem eu sou. Eu quero entender o meu valor. Eu sei a mãe que eu sou, a mulher que eu sou, a esposa que eu sou, o coração que eu tenho. Então eu vou parar de esperar que as pessoas me aprovem, me elogiem, me dê aquilo que eu tô precisando, porque não são delas que eu preciso receber isso. Eu já recebi tudo na cruz.
Eu já recebi tudo quando Jesus sangrou até a morte. Então eu tenho que olhar para o alvo e eu tenho que continuar caminhando. Às vezes você tá com um objetivo, não sei, de ministrar pessoas. Talvez você queira subir num palco. Talvez você vá falar para pequenos grupos. Talvez seja a sua vez de falar para 10 pessoas, 15, 5. E de repente, quando você termina de falar para essas pessoas, você não recebe elogio. Você não recebe uma recompensa positiva. As pessoas não falam tão bem daquilo que você fez. E aí, quando elas não falam tão bem, o seu coração começa a ficar duvidoso. Será que era para eu ter feito isso? Será que era para eu estar nesse lugar? Será que eu estou no lugar certo, no momento certo, na hora certa? Será mesmo? Porque ninguém falou nada. E aí, quando eu tiro o meu olhar de Cristo e olho para as circunstâncias, eu começo a afundar, como Pedro fez quando ele saiu daquele barco. E quando ele olhou para Jesus, ele andou sobre as águas, mas quando ele olhou para as circunstâncias e ele viu que ele estava no meio do mar, ele sentiu medo, ele afundou. Ele afundou, e é isso que a gente faz. Quando a gente olha para as circunstâncias e a gente não recebeu tudo que a gente queria, a gente para de olhar para a constância da nossa vida, que é ser luz, que é fazer o que eu tenho que fazer. E aí eu começo a afundar nas minhas dores, nos meus traumas e nos meus medos. E essa situação que a gente se coloca vai produzindo muita insegurança. E eu quero que você me fale hoje, onde está a sua segurança? Como você se sente segura? Onde está a sua segurança? Ela está no seu marido? Para que ele seja o seu porto seguro? É só o que ele pensa de você, o que ele fala, quando ele está com você, quando ele cuida de você, que você se sente segura? Tá errado. A sua segurança tem que estar em Cristo, não nele. É no dinheiro que está a sua segurança? Se você tem dinheiro, você está segura? Se você tem dinheiro, você está forte. Se você tem dinheiro, você faz. Se você tem dinheiro, você se sente capaz. Você se sente feliz. Está errado. Nossa segurança não pode estar no dinheiro. Tem que estar em Cristo, porque é dele todas as coisas. A sua segurança, ela está nos elogios, nos cumprimentos das pessoas, quantas curtidas você vai receber, quantos aplausos, quantos compartilhamentos o seu vídeo vai ter. Em que está a sua segurança? Onde está a sua segurança? Está na aprovação dos seus filhos? O quanto eles olham para você e dizem que te amam ou demonstram isso? Agora, se eles não fazem isso, você está insegura e aí você começa a cair na permissividade para agradar os seus filhos e ver se eles te amam de novo e você sai da autoridade de mãe? Onde está a sua segurança? Está nas circunstâncias? Está no convite que você quer receber de alguém e aí esse alguém esquece de você e não te convida e aí você se sente um lixo por isso? E o que Deus quer fazer na sua vida? Talvez você não esteja preparada para estar onde você quer estar, mas porque alguém não te chamou, alguém não te convidou, aí você joga a toalha e desiste. Porque o teu valor está no que as pessoas pensam de você. Deus está te forjando, Ele está te preparando. E você está preocupada com o que as pessoas estão pensando de você. Se as pessoas lembraram de você, as pessoas são falhas. As pessoas são falhas, elas vão errar. E elas vão fazer a gente se sentir um lixo. Mas quando você sabe quem você é, quando você sabe para que Deus te fez, as circunstâncias não te paralisam mais, nunca mais. E você não desiste mais. Então para de olhar para o alvo, para as pessoas e olhe para o alvo. Pare de olhar para as circunstâncias e olhe para frente. Se alguém não te convidou para alguma coisa, se alguém não te chamou para algo, se alguém não te validou, se alguém não te reconheceu, se alguém não te deu aquilo que você queria, acredita, Deus sabe de todas as coisas e Ele está te forjando. Se você olhar para frente, você vai ver que tem a mão dele em tudo isso e Ele está te preparando. Você não está preparada ainda. Então não é sobre a tua falta de valor, é o que Deus está fazendo em você. É o que Deus está preparando em você. Para de esperar que as pessoas vejam quem você é. Ninguém vai ver quem você é se você não se vê primeiro.
Ninguém vai te respeitar, ninguém vai lembrar de você se você não se vê assim antes. E você tem que se ver assim antes, porque a sua segurança tem que estar em Cristo. A sua segurança tem que estar em Deus. A sua segurança precisa estar naquele que te fez. E Ele não faz nada errado. Ele não faz nada pela metade. É o mundo que roubou uma parte sua. Existem várias causas da rejeição e eu vou trazer algumas para vocês agora, que está nesse livro, Raiz de Rejeição, tá? Vou trazer algumas causas agora para você, mas escreve aí para mim se fez sentido, se isso tá ministrando seu coração nessa manhã, se isso tá trazendo um abrir de mentes para que você mude o ciclo da sua vida. Escreve aí para mim, fez sentido? É para mim isso? Eu recebo. Qual é a palavra que Deus coloca no seu coração agora para que você coloque aí para as pessoas lerem, tá? Fez todo sentido? Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor, você é precioso. Que saudades. Faz todo sentido, é verdade, muito sentido. E é isso, gente. Às vezes, as causas da rejeição podem vir por uma gravidez indesejada. Você não queria, certo? Ser mãe, você não planejou aquele momento. Ou seus pais não planejaram isso. E a mãe, quando sente o sentimento de arrependimento ou de desespero por estar grávida, ali a criança, o bebê, o feto, ele já recebe o primeiro sentimento de rejeição e talvez você nasça com isso, com essa rejeição já desde o ventre. E aí você precisa ser ressignificada na sua identidade. Talvez seja um aborto desejado e tentado. Essa mãe não te quis e tentou retirar você. E tentou, mas não conseguiu. Mas o sentimento de inadequação, de rejeição já nasce no parto, junto com você, pelo que você sentiu de toda essa gestação. Talvez a rejeição ela venha de um sexo que a sua mãe não queria. Talvez sua mãe ou seu pai queria um menino, veio uma menina. E no meio desse ambiente que você cresceu, você já, por menor que seja, ou pela tentativa de não demonstrar, você já sentiu que não deveria ter vindo uma mulher. Que o teu pai comentava alto, eu achava que era um menino. Quando eu descobri que era uma menina, eu fiquei triste, mas eu amo do mesmo jeito. Mas eu fiquei triste. Então eu não fui aquilo que meu pai esperava. Ali é a primeira semente já de rejeição. Talvez a criança nascida com deficiência, nascida com um problema de saúde, que deu trabalho já logo ao nascer, pode ser que essa criança também tenha ficado mais tempo no hospital, você foi essa criança na UTI, e às vezes os enfermeiros e os médicos não conseguem dar tanto amor, tanto carinho para esse bebê, tanta gente para eles atenderem. E esse bebê pode se sentir já rejeitado ali no bercinho, dentro de um hospital, porque não recebeu colo, carinho e afeto como precisa. E ali já nasce a primeira rejeição. Comparações com o irmão produzem grandes sementes de rejeição. Comparações com o outro. Você compara o seu filho com o irmão, você compara o seu filho com a vizinha, você compara o seu filho com o colega da escola, e você traz porque o teu irmão é isso, porque o colega é aquilo, porque o fulano fez, porque o fulano faz, mas você não faz, você é errado, você é isso. A comparação é a porta do inferno da alma. A comparação é a porta do inferno da alma. A alma vai pro inferno toda vez que a gente compara. Para de comparar os seus filhos se você tem o hábito de fazer isso. Para de comparar. Não compare, porque ela é uma maldição na vida da criança. Quantas vezes você foi comparada na sua infância? E essa comparação produziu um vazio gigantesco, porque você nunca é suficiente. E Satanás agora vem usando essa não suficiência para confundir você e tirar você do foco e da constância. Então a comparação ela é horrível para isso. A sua comparação hoje aos outros aumentam a sua rejeição. Quando você olha para o outro e fala, mas eu não sou capaz como ela, mas eu não sou uma mãe como ela, mas eu não sou uma esposa como ela, eu não sou uma mulher como ela, eu não produzo como ela, eu não falo como ela, eu não tenho a desenvoltura que ela tem. Quando você se compara, você abre portas da rejeição, você aumenta a cratera da rejeição na sua vida. Quando você faz isso, você se fere. A adoção pode ser também uma porta de rejeição, porque alguém não te quis e você precisou ser adotada
Por mais amor que você tenha recebido, alguém não te quis. E essa rejeição, ela vai ferindo a sua identidade. A morte de um dos pais ou de ambos os pais, quando você era criança, também pode ter sido uma rejeição. Rejeição pelo que está acontecendo no ambiente, o sofrimento de quem perdeu o ente querido e não conseguiu atender às suas necessidades, você se sentiu só. Rejeição porque às vezes a criança não entende que o pai foi embora, que a mãe foi embora, e ela deixa de se sentir amada e importante, porque criança é ótimo observador e fraca intérprete. Então a morte de um dos pais ou de ambos os pais também produz rejeição. O abuso, como eu já falei ontem, abuso físico, verbal, sexual, emocional, também produz rejeição, porque nós deixamos de sermos aceitas, a gente passa a sofrer. E se a gente sofre quando a gente é criança, a gente acha que mereceu o sofrimento. Eu fiz por merecer. Eu desrespeitei, eu desonrei, eu errei. E aí a gente acaba se sentindo merecedora do sofrimento e da punição. E isso amplia a nossa rejeição. Pais, às vezes o seu pai, na sua adolescência, sofreu um acidente ou teve uma doença e teve algum problema que ele perdeu a memória, não conseguiu conversar com você direito, algum problema mental e que roubou o seu pai de você. E você, como criança, adolescente, não entende porque seu pai não é mais o mesmo. Talvez ele não te ame e você sentiu rejeição. Ser vítimas das circunstâncias, incluindo enfermidades crônicas, no nascimento, hospitalização prolongada, não recebe atenção, cuidado, carinho como você mereceu e merecia. Isso aumenta a sua rejeição. Rejeição de colegas que não convidam você para festas, para aniversários, desfazem de você no intervalo, não querem mais a sua companhia, riem de você, fazem bullying com você. Tudo isso aumenta a rejeição. Conflitos dentro do lar, a criança não entende, às vezes você briga o tempo todo com seu marido, ou seus pais brigavam o tempo todo, e a criança acha que se ela fizer alguma coisa, se ela fosse melhor, talvez os meus pais não brigassem tanto, e ali eu já começo a me sentir rejeitada. Rejeição no casamento, infidelidade, seu marido não te ouve, ele não se preocupa com você, ele não cuida de você, ele não valida as suas necessidades, ele só te cobra, ele só te critica, ele só aponta os teus erros. Você precisa estar o tempo todo pedindo as coisas para ele, e muitas vezes o teu orgulho não te deixa pedir, medo do conflito, medo dele ficar nervoso. Isso amplia a tua rejeição, e você vai cada vez se sentindo menor, pequena, indiferente, sem valor. E aí você foge daquilo que eu falei agora, da constância, de ser quem Deus te fez para ser. De olhar para o alvo e entender que isso é uma turbulência que está forjando você. Que está tornando você alguém mais forte, mais resiliente. Então veja quais são as causas que eu citei aqui, que você viveu ou que sua família tem vivido, seus filhos, sua história, a pessoa que está ao seu lado, alguém que mora com você, quem já viveu tudo isso. Existem alguns resultados que a gente adquire através da rejeição. Rebelião, eu me rebelo contra tudo e contra todos, e aí eu vou para as feridas emocionais, soberba, autossuficiência, sentimentos congelados, não demonstro sofrer, não demonstro que estou precisando de ajuda, e aquilo vai me ferindo, vai me machucando, e vai me congelando, me aprisionando dentro de mim mesma. Ira, rejeição produz ira, briga, desavenças, questões mesmo, sabe? Que vão fazendo com que a gente viva amargurada, que a gente só fale coisas ruins sobre o outro, declare coisas negativas. A amargura, a rejeição produz muita amargura, você fica amarga, você perde o ânimo, você se desestimula, você volta para sua bolha, você não quer mais viver sendo diferente, fazendo a diferença. Culpa, rejeição produz muita culpa. Se eu estou sendo rejeitada, a culpa é minha, eu não sou boa o suficiente, eu não tenho valor. Inferioridade, né? Perda do seu valor. Autoimagem pobre. Quem eu sou? Nem bonita eu sou, nem inteligente direito eu sou, eu não sei se eu sou capaz, eu não consigo fazer isso. E aí você vai denegrindo a sua imagem. Autodepreciação. A rejeição também produz escapismos, vitimismos. Quando a gente, mas eu não tenho tempo, mas eu não consigo, mas meu bebê ainda é pequeno, mas pra mim é difícil, mas não dá certo, mas eu tenho fulano, mas eu tenho esses compromissos. E a gente vai escapando de situações,
porque a gente quer evitar a rejeição, a gente quer evitar a imperfeição, demonstrar que não somos perfeitas, então a gente prefere escapar de algumas situações. A rejeição produz crítica exagerada, autocrítica e crítica em relação ao outro. Pobreza. Se você se sente rejeitada, dificilmente você vai prosperar. Se você está presa à rejeição, dificilmente você vai prosperar. Porque a sua vida vai ser sempre presa na mediocridade, porque você está esperando tudo de todos. Tem gente que se fragiliza, e a fragilidade é um meio de se sentir amada. Porque quando você está frágil, alguém vai cuidar de você. Alguém vai te dar carinho, alguém vai te colocar no colo. E aí você começa a se sentir importante. E aí a gente cria vícios, como eu falei ontem, vícios emocionais. E a fragilidade pode ser o seu vício emocional. Eu sou indefesa, eu preciso de ajuda, eu preciso que cuidem de mim. E aí cada vez que as pessoas estão cuidando de você, você se sente amada, você se sente cuidada. Talvez seja até o seu marido que cuide de você, que proteja você. E aí você se sente amada na sua fragilidade. Tamanho o teu medo de ser rejeitada. Então eu prefiro ser frágil do que ser forte. Porque se eu for forte, talvez as pessoas não me vejam. Então se eu for fraca, pelo menos eu recebo carinho. Gente, olha isso! Já passou por isso? Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Como a gente se coloca em abismos. Como a gente se machuca, como a gente se aprisiona. Se você está vivendo isso, pelo amor de Deus, declara sobre a sua vida que você não vai mais se permitir, que você não vai mais aceitar. Talvez a sua fragilidade não chame fragilidade, chame bondade. Você quer ser o tempo todo boa, o tempo todo compreensiva, o tempo todo querida, boazinha. Porque aí você recebe atenção, você recebe a aceitação, mas você não se coloca com posicionamento naquilo que precisa, tá sempre patinando, recebendo cobrança, se sentindo sobrecarregada e não conseguindo passar de nível. Tamanho o medo de ser rejeitada na sua força, na sua atitude, na sua independência, você se coloca submissa o tempo inteiro. Porque quer se sentir amada e valorizada, não tá olhando para o alvo, não tá olhando para Cristo, tá olhando para as pessoas e para as situações. Quer ser amada muito mais pelos outros do que por Deus. E tá acabando com você, destruindo você. Ela produz medos de todos os tipos. A gente tem muito medo quando a gente está vivendo dentro da rejeição. Desesperança, defensiva. A gente se torna defensivo o tempo todo se defendendo, questionando. O tempo todo na defensiva e não na mente de aprendizado. A gente se torna dura, teimosa, com dificuldade em aprender e ouvir. Desconfiada de tudo e de todos. Não sei se eu acredito nisso, não sei se eu entendo isso. O tempo todo na defesa, o tempo todo tentando receber algo diferente. Mas avaliando com medo, competição, eu fico competindo o tempo todo com o outro. Ciúmes e perfeccionismo. Se você se viu em alguma dessas coisas, eu quero dizer pra você que você alimenta cada uma dessas causas. Dessas consequências, porque você fez votos secretos na sua mente. Diante de cada sofrimento que você viveu na sua infância, de cada sofrimento que você viveu na sua vida, você fez votos secretos. Eu nunca mais vou passar por isso, ninguém vai me fazer sofrer mais, eu não quero mais passar vergonha, eu não vou me expor porque isso me ridiculariza. Pensamentos internos que você teve, que você decidiu, que nunca mais você ia viver algumas coisas, que você decidiu que nunca mais você ia transmitir algo para alguém que alimentasse algo ruim nas pessoas. Eu nunca mais vou fazer meu pai passar vergonha, eu nunca mais vou ferir alguém, eu nunca mais vou me posicionar porque isso traz problema. São votos secretos internos, mentais, que você coloca na sua mente e se torna uma verdade absoluta na sua vida. Deixa eu te falar uma coisa, esses votos secretos, tá para nascer o homem que vai mandar em mim. Eu falava muito isso. Era um voto secreto. E esses votos secretos, eles são uma armadilha do diabo na sua vida. Quanto mais voto secreto você faz, quanto mais decisões secretas você tem com o seu interior que fogem daquilo que Deus quer de você, mais você se prende à rejeição e nem se dá conta. Você acha que está se defendendo, mas na verdade você está se aprisionando. Quais são os votos secretos
que você está fazendo na sua vida? Quais são os votos secretos que você tem decidido que estão prejudicando a identidade que Deus te deu? Os votos secretos de eu não vou mais viver isso, eu não vou mais passar por isso. Eu não aceito mais isso na minha vida. Às vezes eu não aceito mais viver humilhações, viver críticas, e aí o meu voto secreto, eu não vou mais me expor, eu não vou mais me permitir. E você tá presa, totalmente presa à sua dor e ao seu trauma, achando que está se defendendo. Você viveu uma dor, isso não significa que o mundo vai fazer doer o tempo inteiro. Se você liberar perdão e soltar as correntes, você caminha para o alvo. Então pare de pensar nos votos secretos. Libere a sua mente para viver o novo. Libere a sua mente para ser feliz. Libere a sua mente para viver um bom relacionamento. Seja obediente. A palavra de Deus nos pede obediência. Obediência em fazer o que a gente sabe que Ele quer que a gente faça. Obediência em perdoar, obediência em ser constante, obediência em olhar para o alvo, obediência em nos reconhecermos como filhas amadas, obediência em entender quem a gente é em Cristo, obediência em nutrir a nossa identidade, obediência em fazer as coisas pelos outros, para agradar a Deus e para levar as pessoas para Deus. Obediência. Pare de ouvir os votos secretos que são feridas da sua história. E ouça a voz de Deus na sua vida. Certo, gente? Essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês hoje. Tem muito mais coisas que eu queria falar, mas a gente vai aprofundar isso no dia 24. No dia 24, nós vamos aprofundar isso, nós vamos declarar isso, nós vamos acabar com isso na nossa vida. A gente vai se permitir viver o que Deus espera de nós. E se você vai estar comigo no dia 24, ou se você pretende estar comigo no dia 24, escreva aí nos comentários conferência. Conferência. Para que a gente possa entender o movimento que no dia 24 de novembro vai acontecer nessa cidade. Amém? Amém? Conferência? Escrevam aí. Quero orar com vocês para a gente encerrar. Querido Deus, muito obrigada, Pai, por mais uma manhã de cura, mais uma manhã de consciência, de libertação, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, cala o nosso diálogo interno. Deleta, Senhor, de uma vez por todas, todos esses votos secretos, Pai, que a gente fez no nosso interior, no nosso secreto, que às vezes a gente nem se deu conta, mas que um dia a gente declarou, Pai, que não viveríamos mais, e isso tem prejudicado a nossa essência. Isso tem endurecido o nosso coração, isso tem trazido orgulho para a nossa vida, prejudicado nosso casamento, nossa maternidade, nossa profissão, nossas amizades, nossos relacionamentos com os parentes, Pai. Em nome de Jesus, Pai, tem prejudicado a nossa vida. Que o Senhor venha trazendo a verdade que liberta, Pai, e apagando a mentira que nos aprisiona, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, tira de nós todo sentimento de comparação, de inadequação, de inferioridade, Pai, e coloque em nós a visão que o Senhor tem sobre a nossa vida. O quanto somos amadas e aceitas por Ti, o quanto fomos desejadas para estar nesse mundo, Senhor. Não importa as circunstâncias, Pai. Assim como todos esses homens da Bíblia que a gente viu, Pai. Davi, Jeremias, próprio Jesus, Moisés, tiveram constância, Senhor, e olharam para o compromisso e o alvo que a gente, Pai, possa olhar sempre para frente. Alimenta em nós um coração de compromisso, um coração de devoção, um coração de obediência, Senhor. Alimenta em nós, Pai, um coração devoto a Ti, Pai, que apesar das circunstâncias não desiste, Senhor. Ajuda, Pai, a sermos cada vez menos dependentes dos outros e mais dependentes de Ti. Que o olhar crítico, a falta de elogio não nos paralise, Senhor, mas que isso seja um aprendizado para a nossa alma, Senhor. Abençoa cada uma de nós, as mães que estão ouvindo essa live, Senhor, que a gente tenha sabedoria para educar os nossos filhos, sabedoria para protegê-los, Pai. Tira de nós o medo, Pai, que a gente faça o que é preciso, Senhor, para que os nossos filhos sintam-se amados dentro da nossa casa e protegidos dentro da nossa casa. Ajuda-nos, Pai, a fortalecer a identidade deles em Ti todos os dias, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a ter sabedoria para ministrar o coração deles, Senhor, para que cada vez menos a rejeição tome conta, mas a sua identidade pensada para eles cada vez mais cresça no comportamento, na essência e no pensamento deles, Senhor. Seja muito bem-vindo aos nossos lares, nos dê uma excelente semana. Abra nossa mente e o nosso coração para o novo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém?
É isso aí? Então é isso aí, gente. Essa live vai ficar salva, encaminhe para as pessoas que você conhece. Pede para ela assistir, pede para ela estar com a gente todos os dias, 7h15 da manhã. Hoje é o segundo dia apenas. Imagina o que Deus vai fazer até o dia 21, que é o sábado. E no domingo, imagina o que vai acontecer naquele lugar no domingo. Imagina. Eu acho que eu vou virar uma pastora. Ai, gente, fiquem com Deus. Um beijo grande. A gente se vê amanhã para mais um aprendizado. Tchau, tchau.